Isso. Olá, meninas! Muito bem-vindas para todas vocês que vão assistir esse nosso encontro. Érica, muitíssimo obrigada por você topar bater esse papo aqui comigo. Para quem não conhece, a Érica Tilly foi minha professora do curso inteiro, né, da formação de terapeuta radiestesista, e também segui como paciente da Érica na abordagem terapêutica, que por isso, inclusive, que eu chamei ela aqui hoje. Porque a gente sabe que tem muitas abordagens, né, terapêuticas hoje em dia, tem terapia de tudo que é nome. E a linha da Érica, né, até pela formação e por toda essa questão, ela é capaz, realmente, sim, foi capaz de me ajudar muito em certos pontos. Então, eu gostaria que vocês conhecessem um pouco mais. Vou ter algumas perguntas aqui. Se vocês também tiverem perguntas após assistir esse nosso encontro de hoje, podem mandar, tá, para mim, que vai ser um prazer compartilhar o contato da Érica também com vocês. Obrigada, querida, muitíssimo bem-vinda. Agradeço de novo essa querida oportunidade de auxiliar as pessoas, que é uma coisa que me faz muito feliz. E de estar com você de novo, né? Estava com saudade de conversar um pouquinho. Sempre. E estou aqui, disponível para quem precisar. E vamos lá, Que bom. dirija aí, né, nossa conversa, que acho que fica mais fácil. Coisa boa. Érica, então começa contando assim pra gente um pouco mais das terminologias aí da abordagem terapêutica, porque eu confesso que às vezes eu erro, né? Eu falo, às vezes, terapia analítica, psicanálise, eu nunca sei falar o nome certo e às vezes eu me embanano, porque é algo tão completo assim, né? Que eu acho que é importante a gente separar. Então, se você quiser começar com a sua formação, sua área de interesse, a sua atuação profissional, com os nomes aí, para as pessoas se localizarem. Tá. Eu vou contar um pouquinho de todo esse currículo, né, na parte desde acadêmica, né, então eu começo com a radiestesia junto com a biologia. Na verdade, eu começo a estudar radiestesia, comecei em 1991, já Nossa, tem um tempinho. E eu sou bióloga de formação, fiz mestrado em biologia celular e molecular e até comecei um doutorado na mesma área, mas por circunstâncias da vida e o chamado interno, eu interrompi esse caminho acadêmico. E eu fui professora e continuo professora, isso é uma coisa que eu gosto muito. Depois da faculdade, eu fiz alguns cursos na área terapêutica, então tem uma prática, tem uma base na medicina chinesa, não é muito conhecido, mas eu diria que é assim, fazer uma acupuntura sem agulhas. Não é uma prática que eu tenho feito muito, chama Jinshin Jitsu, mas ela me dá um olhar do fluxo das energias no corpo da pessoa, como os estudos dos meridianos. Aí eu fiz também o Feng Shui, daí eu fiz também o Feng Shui clássico, que não é do chapéu preto, então isso me dá um olhar aos ambientes mais aprofundado, junto com a radiestesia. Também estudei radiestesia com outras pessoas. E no meio de tudo isso, eu venho com uma prática de meditação dirigida. Estou contando tudo isso para dizer por que eu cheguei na psicologia. Eu fiz um curso de análise de sonhos, porque eu sonho muito, então isso era muito importante na minha terapia, e a prática da meditação dirigida trabalha com a imaginação criativa, uhum. que tem base na comunicação com o inconsciente através das imagens. E agora a coisa começa a ficar mais interessante. Essa é a linguagem do inconsciente com a gente. Quem fala francês, quem fala alemão, quem fala português, essa é a nossa linguagem aqui no mundo da matéria. E o idioma do inconsciente é a imagem. Então a gente precisa aprender a traduzir essa imagem. E
Por causa de tudo isso, quando eu fiz o curso de análise de sonhos, a convite de uma grande amiga, ela estava dando o curso, e então ela falou o nome Jung. Uhum. Foi quando eu percebi que existia alguém que explicava tudo aquilo que eu vivenciava há muito tempo e achava que eu era louca sozinha. E aí eu vi Não, que tinha gente que tinha livros a respeito daquilo tudo. era louca junto. Isso me deixou mais calma e me fez ir em busca desse conhecimento. E foi aí que eu fui fazer a pós-graduação de psicologia analítica. Vou diferenciar, né? A psicanálise, ela tem Freud como pai, né? Então ela tem um olhar diferente, uma postura dentro do consultório diferente, é quem usa o divã, é onde esse terapeuta ele fica atrás, né? E deixa a pessoa navegar mais sozinho com os próprios conteúdos. A psicologia analítica, que é com base em Jung, ela tem uma caminhada junto. A gente está junto no mesmo vaso alquímico, né? Esse lugar que é o consultório, que é um momento de alquimia, de transformação. Então, é um de frente com o outro. Então, a gente tem uma comunicação verbal e uma comunicação de inconsciente com inconsciente. Muitas conversas estão acontecendo enquanto a gente está dialogando na terapia. E o papel é auxiliar, né? O papel do terapeuta é auxiliar esse outro a se enxergar, muito menos dar, né, a informação. Até eu tenho algumas pessoas que eu atendo que falam assim: eu sei que você já sabe, por favor, já me fala, não fica enrolando para que eu... Não, né? Se a gente fala, tem momentos que a gente precisa mostrar, mas quando você se descobre, quando você cai a ficha, né, que a gente fala, aquilo nunca mais vai desaparecer. Então, esse é o trabalho da psicologia analítica ou psicologia profunda, como é chamado também. E, junto com isso, eu associo a radiestesia no consultório, né? Para liberar esse campo, para deixar essa energia mais disponível para que esse inconsciente consiga se permitir ser visto também, certo? Muito legal, sim. O que eu acho fantástico, e muitas de vocês vão se identificar, eu acredito também, que é por isso, na sessão de terapia, muitas pessoas relatam que saem mais perdidas do que entraram, né? E aí não sabe muitas vezes lidar com aquilo. Claro, isso varia muito de terapeuta para terapeuta, né? A gente toma muito esse cuidado para que isso não aconteça, mas a Érica amarra muito bacana, porque, tá, beleza, interpretei um sonho, descobri que eu sinto muita raiva, que é uma pessoa que eu sinto raiva, e a gente consegue, através da radiestesia, já tratar para a gente se sentir melhor, né? Então, muitas vezes tem ali uma identificação, né, um diagnóstico, vamos dizer assim, e o tratamento na sequência. Érica, explica um pouco mais assim como que você diria o que é a radiestesia, por mais que ela já tenha me ouvido falar também, né, ouvir da matriz aqui do meu conhecimento faz muita diferença. Radiestesia, sensibilidade às radiações. Então, é a capacidade de perceber, identificar e nomear e tratar os campos vibracionais. A gente fala em campo, mas a gente pode falar em corpos, né? Então, a gente pode falar que a radiestesia vai trabalhar nas emoções, nos pensamentos, nas frequências, né? Sintonizando em frequências melhores. E existem instrumentos e materiais, né? Que são nossos auxiliares aí nesse movimento. E às vezes a gente pode só com o próprio pêndulo e o próprio corpo da pessoa, que é
um campo eletromagnético intenso, magnífico, já ajustar ali mesmo, né? Uhum. Então, a proposta da radiestesia é ajustar. Legal. A manutenção desse ajuste é que depende desse inconsciente. Se ele está junto, vai se manter mais facilmente. Se ele está dissociado, a gente vai ter um pouco mais de trabalho e vai ter que fazer mais sessões para que esse campo aceite, porque tem que estar tudo no mesmo sentido. Então, a radiestesia, ela faz um diagnóstico e ela faz tratamento. Então, é assim, resumidamente, né, com a parte energética. Foi muito interessante, porque foi durante o nosso processo, né, das aulas, do curso, que a formação, inclusive, está com turma aberta. Para quem tem uma boa sensibilidade, É verdade. assim, deveria engajar. Eu engajei sem nunca ter feito nenhuma sessão de radiestesia para mim, e eu comentei ainda ontem, no nosso terceiro encontro da turma 2 do Reconecta, que eu tenho muita dificuldade em seguir com conteúdos, cursos online de aulas gravadas. Então, esse é um grande diferencial, né? As aulas são ao vivo, tem opção de aula presencial também, porque a Érica é a CEO do Instituto Plasma e tem outras também abordagens lá, tem até outros profissionais com quem ela atua em conjunto, que é muito interessante. Mas só para não perder a linha de raciocínio, foi durante esse processo do curso que através da radiestesia eu pude perceber que eu não sou só uma boa pessoa, que eu tenho o meu lado sombra, que eu tinha muito em evidência, agora é muito menos em evidência, meu lado ilusão, meu lado de achar que tudo é lindo, maravilhoso, que as pessoas são boas, que coisas ruins não acontecem. Então, eu vivia também numa bolha ali que muitas vezes a gente se coloca por estar em contato com o meio, tanto para coisas boas quanto para coisas não tão boas, né? Ah, eu acho só que eu sou perdedora, que eu não consigo, que tá tudo ruim, que dananã. E a gente vive dessa forma que é muito cansativo. Ou comigo, quando era na ilusão, e alguma coisa que eu não esperava acontecia, eu ficava muito desapontada e decepcionada com pessoas, situações, lugares, né? Então eu vejo que é um trabalho da gente conseguir até desensibilizar das emoções. Olha que engraçado, né? Dessensibilizar das emoções. Como assim? De você poder sentir todas as emoções com uma intensidade mais consciente, né? Que aquele não tem uma postura mais tão reativa a tudo, mas você se autoconhecer mais. E hoje, para mim, é muito bom saber que eu não sou só uma boa pessoa, que eu tenho um lado sombra bem feio também, né? E eu falo isso sem pudores, porque todo mundo é assim. Só que a gente, nesse mundo de mídia social, enfim, quer colocar tanto o nosso lado bonito de ser, que a gente começa a viver se enganando, né? Então, as sessões terapêuticas foram muito, muito proveitosas nesse sentido. Para a interpretação de sonhos, assim, olha, eu mega recomendo. E, Érica, explica só um pouco mais dessa terminologia que você usou, o que seria um exemplo, até para as pessoas conseguirem se relacionar, né, de uma mente dissociativa. Quais são os comportamentos ou até uma postura de alguém que está vivendo com uma mente mais dissociativa? Antes disso, eu só quero brincar um pouquinho com você, que essa parte de quando aparecia o termo ilusão, foi um momento, foi uma virada, né? Uhum. Porque você lembra que você detectou na sua prática, aí ficou claro que aquilo te incomodou, aí numa outra prática de novo, não sei se você recorda, bem no começo do curso. Lembro, E aí, foi na né, segunda, terceira aula, não, eu ainda falei assim, ó, saiu eu não tenho isso. intolerância. Aí eu falei, mas eu não sou intolerante. A Érica Isso. falou, se saiu, sim. E aí eu te dei duas, mas eu te dei a opção. Ou você realmente é intolerante e é uma boa radiestesista, ou você não é uma boa radiestesista e está errando na sua prática. Qual que você escolhe? Ah, eu certamente era intolerante. Sou ainda com muitas coisas, porque agora eu consigo me reconhecer
assim. E quando você se reconhece, você para de brigar com você. Foi muito Foi, bom isso, né? foi Mas para muito. responder essa pergunta, uma coisa muito básica é assim: eu quero tanto uma coisa, eu trabalho tanto para conquistar um objetivo e eu não consigo. Aí a gente fala, mas eu não sei por que eu não consigo. Mas é porque é fulano, mas porque é ciclano, mas é porque é a empresa, mas porque é o marido, mas porque é o filho. Não é. É porque o seu querer está desconectado do seu subconsciente. Lá no seu subconsciente tem outro querer. O ego está querendo, mas o subconsciente está querendo outra coisa. E a gente precisa alinhar esses dois. Mas para eu alinhar primeiro uma parte, eu preciso saber que está desalinhado. Isso eu estou falando no nível suave da dissociação, né? Porque uma dissociação maior, ela vai levar às doenças psiquiátricas, né? Uma Transtorno de psicose, personalidade. transtornos, né? É. Isso aí é um nível mais profundo A que bipolaridade. já tá no nível que precisa de, às vezes, medicação e tal, né? É. Mas essa dissociação da mente e do corpo, onde eu penso de um jeito e sinto de outro. Então, a gente precisa saber, primeiro saber que está, o que eu estou pensando e o que eu estou sentindo, e trabalhar para trazer no mesmo alinhamento, para eu pensar e sentir afinado, né, um com o outro. Eu já estou precisando fazer uma sessão de manutenção, porque ainda ontem eu comentei, eu falei assim, cara, eu sei que eu preciso me exercitar, eu sei que é algo importante para mim. Às vezes a minha mente fala, tá bom, vamos lá, mas é tão pesado, né? Que tem coisas, porque meus pais nunca se exercitaram, tem memórias do meu pai tipo, falando, não, você tem que se exercitar, e ele não se exercitava, então acho que eu, criança, já, como assim? Né? E às vezes são processos tão intrínsecos, tão internos, que nós, enquanto terapeutas, né, a Érica, eu, indico muito o Wagner, que é irmão da Érica, que vocês já conhecem, então irmãos aqui, todos conectados, que a gente também começa a ser o guia da viagem, de falar, olha para isso aqui, né? Então é um caminho sem volta a terapia. Não existe alta de terapia. Você sempre vai poder se conhecer um pouquinho mais, porque o nosso processo interno, ele é dinâmico. E é de muitos anos, e as coisas continuam acontecendo, e a gente continua somatizando, e continua jogando muita coisa ali na sombra. Muita coisa no subconsciente começa a emergir. Então, para vocês que estão se sentindo nesse momento de angústia, não sabe por quê, tristeza, não sabe por quê, ansiedade, sabotagem, procrastinação, depois de terem colocado tudo que eu já falei, né? A água, o sono, a alimentação, o intestino, as fórmulas, Lívia, ainda assim eu sinto uma tristeza que eu não sei. A gente precisa, né, Érica, cavar mais fundo, porque isso tem ou não tem nome? Sim, sempre. E você falou isso daí, a outra dica, né? Angústia. A angústia, ela é um sinal de que tem alguém que não está sendo visto dentro da gente. Tem alguém que está dissociado, tem alguma parte que não está sendo parte. Então, a angústia é sinal de eu preciso saber mais de mim. Só que o mundo que a gente vive hoje conduz a uma anestesia da angústia. Então, a bebida, a droga, o sexo, as redes sociais, a comida, né? Essa busca, às vezes, por esporte também, que tem que estar na adrenalina, tem que estar em movimento. Porque para eu olhar para essa angústia, eu tenho que aquietar. Para eu ouvir o que ela quer me dizer, eu tenho que estar quieta. Eu tenho que estar suportando essa angústia
E aí, quando a gente dá atenção a ela, porque a gente tem, às vezes, uma criação mesmo, de, não precisa ficar assim, levanta e vai fazer, levanta e vai, levanta, sacode a poeira, né? Tem momentos que sim, mas tem momentos que isso é fuga. Uhum. Não é para ficar, não é para achar que tem que ficar com depressão, que é outra bagunça que se faz. Mas se a pessoa está deprimida, ela precisa ver que ela não está se atendendo, ela não está ouvindo o próprio chamado, ela está dissociada. Então, ela precisa ir lá em busca de si mesma, de si mesmo, de olhar para falar assim, então eu estou fazendo algo que não era para eu estar fazendo, eu estou seguindo uma vida que não condiz com a minha natureza. Então, a angústia e a depressão é um grande exemplo de que dissociou. Que incrível você falar isso. Eu não acredito em tratamento psiquiátrico com medicação sem ter a parte terapêutica. Por quê? Porque muitas vezes o medicamento vai ser necessário, sim, principalmente quando a pessoa já está num estágio de dor, de sofrimento muito intenso, que realmente você tem que tirar ali daquela dor aguda, né, daquela situação inflamada. Porém, ele é um paliativo dos sintomas. Então, ele vai mascarar a depressão. Então, não é que você está mais feliz, é que o medicamento ativa no nosso cérebro, no nosso corpo, ligações diferentes. Mas eu vejo as manifestações clínicas, e isso também foi a Érica que me ensinou. Frases de Érica ficam gravadas para sempre nas nossas mentes, porque ela falou: toda dor, todo desequilíbrio do corpo físico é um chamado para o autoconhecimento. Então, qualquer manifestação do nosso corpo tem um chamado interno do nosso inconsciente, né? Então, esse mergulho para dentro, ele é necessário para você parar de ter infecção urinária, candidíase de repetição, doenças das mais variadas, quem fica gripado o tempo inteiro. Por que essa imunidade está tão deprimida, né? E é um paralelo, por isso que eu faço muito desse trabalho comportamental, das orientações nutricionais, das orientações, né, de dia a dia, para a gente otimizar, porque também só a terapia com uma vida totalmente sedentária, com alimentação ruim, as coisas elas têm que se complementar, por isso que a terapia é integrativa, e nós temos um trabalho de interdependência ali dos profissionais e dos seres que estão juntos. Então, por esse motivo, eu acredito que vocês vão conseguir muitos benefícios olhando para dentro de si. Tem um sentimento, uma emoção que persiste há muito tempo? É a procrastinação, é essa angústia, esse medo que está te sintomas paralisando. Recorrentes, como você trouxe, né? Sonhos recorrentes. Sonhos recorrentes. Os sintomas e os sonhos recorrentes são gritos, né, desse inconsciente, dando a dica. E é isso que eu falo, assim, muita gente fala, não quer ir para terapia, não quer ir se ver, porque vai achar um monte de coisa, vai dar muito trabalho, mas, gente, vai achar os maiores tesouros. A terapia vai trazer o amor que você sempre quis, que é por você mesmo. Com toda essa bagunça que a gente esse é o primeiro amor que a gente tem que ter. O primeiro apaixonamento é pela bagunça que tem com a gente. Então, se a gente se sente carente, a gente precisa da terapia para se preencher com tudo que já está na gente. É algo que é desafiador de dar muitas vezes o primeiro passo, mas vocês não estão assistindo esse vídeo por um acaso. E se eu posso hoje facilitar essa compreensão, a Érica tem muitos mais anos aí de experiência do que eu com 91 tinha 5 anos de idade. Vamos começar a entregar né? o RG. Exatamente, mas eu tenho uma admiração muito grande, assim, pela ética, pelo profissionalismo. Eu vejo hoje que existem muitas terapias que utilizam de metodologias que muitas vezes
o paciente vai para um lugar que ele não volta igual, que surte efeitos nocivos também, pacientes que já fizeram abordagens que foram até traumáticas. Então, a gente tem que ter um cuidado, uma responsabilidade para mexer com esse conteúdo interno, tá? Então, tudo isso é feito com muito respeito, muita ética, fazendo ali, apresentando para o ego aquilo que ele dá conta, né, Érica, de processar. Esse dizer eu sempre coloco, o que É você seu. dá conta e o que você não dá conta. A gente pede sempre que o juiz interno se retire do consultório, porque a gente não trabalha no julgamento de certo e errado. Isso não existe. Não, isso não existe. Se você algum dia passou por um terapeuta em que você se sentiu julgado como errado, tenha cuidado, porque nós não temos esse lugar. Nós não somos juízes e nós não podemos dizer de certo e errado. Nós podemos trabalhar para que você veja o que você dá conta e o que você não dá conta de sustentar. Maravilhoso. Isso é impressa, né? É. Uma reestruturação exige paciência. Então, às vezes as pessoas me perguntam, quanto tempo? Não sei o seu tempo. Depende o tempo muito que da for ideal maturidade. para o tema, para a história, para o quanto a pessoa está disponível para a sua própria mudança, né? Mas paciência. Paciência é o primeiro degrau da nossa evolução e é dele que a gente nunca vai sair. Sempre a gente vai ter que ter paciência com a gente, para depois ter com os outros. Sim. Então, pense numa viagem, uma jornada, né? A jornada do herói que o tarô conta para gente é essa transformação toda. Então, nós vamos para uma viagem. Maravilhoso. E o Coisa boa. caminho é o que vai ser o mais legal dessa viagem. Nossa, Érica, foi assim, ó, clareou as ideias aqui, tenho certeza, e que a gente vai ficar mais interessado ainda. Tenho para mim que vão surgir dúvidas que virarão novos encontros nossos. Sim. Já aproveito também para dizer que a Érica atende tanto online como presencial, né, em Sousas, que fica em Campinas. E é uma delícia o consultório dela, maravilhoso, muito gostoso, bem arborizado, enfim. E eu deixo o convite, tá? Vou deixar para vocês aqui o contato da Érica também, para quem sentiu, procure. Eu sugiro que você faça isso por você, porque autoconhecimento é um caminho sem volta e nunca é demais. Sempre tem algo que a gente consegue agregar. Érica, querida, é um prazer estar na sua presença. Obrigada por hoje. Gratidão, querida. E estaremos juntas aqui novamente. Sim. Em outras oportunidades. Fiquem à vontade. Tem o curso que vai começar em março, se alguém já estiver nessa vibe, né? E fiquem à vontade para perguntar mais e tranquilo, tudo tranquilo. Coisa boa, gente. Obrigada, um beijo, Um beijo. e até a próxima. Tchau.